Olá! Hoje nós vamos dar continuidade ao tema climatério e menopausa, especialmente falando da menopausa precoce. Começamos com o primeiro vídeo, o anterior, falando sobre a introdução, e agora nós vamos falar sobre os sintomas, sobre os sinais da menopausa. Eles são semelhantes à da menopausa natural. Então, a mulher pode se ver sentindo algumas coisas diferentes, como de repente ela passa a ter ondas de calor, ou seja, um calor súbito que toma conta do seu corpo, sobretudo da parte superior do tórax, podendo também produzir um rubor facial. Isso dura 4 minutos, em poucas mulheres 10 minutos, e de repente vem uma sudorese, vem um calafrio do nada. Isso a pega de surpresa. Imaginemos o que são esses sinais e sintomas numa menina ou mesmo numa mulher abaixo dos 40 anos que configuram a menopausa precoce. É uma grande surpresa. De repente ela pode começar a ter alterações do sono por conta dessas ondas de calor, por conta dessa sudorese, passa a ter uma certa instabilidade emocional, ondas de sentimentos. Ora está de um jeito, ora está do outro. Algumas mulheres podem tender então a ansiedade, a depressão. Esses são os principais sinais e sintomas. Mas o nosso objetivo aqui é que nós façamos esse diagnóstico antes de tantos sintomas e sinais, porque nós vamos estar atentos aos acontecimentos do corpo. Então, já vemos uma carga maior na menopausa precoce, que é a surpresa, de repente ter que pensar, olha, eu até estava pensando em engravidar, mas esse ainda não era o momento, estava esperando um acontecimento, o aparecimento de uma pessoa, e de repente ela se vê naquela situação em que ela precisa tomar decisões, agora até de uma forma mais rápida, porque começou a ter esses sintomas, descobriu que a reserva ovariana, o tal dos folículos, estão numa quantidade menor. E aí então vem essa bola de neve de pensamentos, até mesmo pega de surpresa mulheres que nunca pensaram em engravidar, mas que naquele momento se veem nessa condição, e aí vem com ela, com essa situação, uma série de perguntas, de questionamentos que até então não existiam. Podemos imaginar como que é isso para uma garota abaixo de 20 anos, para uma mulher abaixo de 20 anos, que com certeza jamais pensaria na aproximação da menopausa. Entretanto, nós nos surpreendemos como que as pessoas lidam com os fatos. Muitas vezes o que acontece é que os familiares dessa menina, sobretudo a mãe, é que tem a dimensão desse fato, dessa situação. Mas quando falo de nós nos surpreendermos, cito até um depoimento de uma garota em que fiz o diagnóstico de menopausa precoce há alguns anos, e essa garota então me disse: olha, doutora, eu já entendi tudo o que eu precisava saber para esse momento. Já me senti um pouco mal, etc. Mas olha, depois das medicações eu estou muito bem, quero levar uma vida normal. Eu sei até que existem garotas passando por essa situação também, e até por outras doenças, mas esse não é o meu caso. Eu consigo tratar essa doença e eu estou bem. Então veja como nós nos surpreendemos com uma fala, muitas vezes, de uma garota, ainda de uma menina de 16 anos ou abaixo de 20 anos. Essas surpresas, evidentemente, podem interferir com a homeostase da nossa vida, com o estado da nossa vida.
Inclusive, há pesquisas e a própria clínica médica nos mostra isso, que há uma relação sim entre depressão e menopausa. Ainda não compreendemos todos os motivos para que isso aconteça, mas verificamos mesmo que há um aumento em 2 a 4 vezes mais desse risco de depressão. E quando há menopausa precoce, esse risco é maior, cerca de 5 vezes mais. Evidentemente, como é um tema complexo, depende de uma série de fatores que estão também acontecendo ambientais ao redor desta garota ou desta mulher. Mas nós sabemos que há uma redução do neurotransmissor chamado serotonina, o tal hormônio da felicidade. Quem não ouviu falar? A serotonina que está relacionada ao humor, que está relacionada ao estresse. Durante então o climatério, a menopausa, principalmente próximo a menstruar e logo a deixar de menstruar ou logo após a menstruação ter ido embora, há uma redução dessa serotonina. E então precisamos fazer de tudo para aumentarmos essa serotonina, seja com comportamentos, seja com pensamentos, ou seja, muitas vezes com medicações. No caso da menopausa precoce, há o uso da terapia hormonal, em alguns casos específicos de forma isolada, ou temos que associar a terapia hormonal com antidepressivos. É preciso também ressignificar aquilo que nós não podemos mudar. Por essa razão que se observa que quando há serviços de climatério, de menopausa precoce, em que ali se faz uma reunião de profissionais, uma equipe multidisciplinar, em que nós vamos ter, por exemplo, o ginecologista, nós vamos ter o nutricionista, nós vamos ter um psicólogo, um fisioterapeuta acompanhando essas mulheres com menopausa, nós acabamos tendo uma melhor aceitabilidade, um enfrentamento melhor desta situação. O conhecimento desses fatos, sejam das consequências da baixa do hormônio, do estradiol, seja desse maior risco para a depressão, essas informações, esses conhecimentos vão nos capacitando para melhor lidar com aquilo que nós não podemos mudar completamente. Sendo assim, nós vamos também compreendendo o que acontece com o climatério normal. O climatério normal, ele é mais longo, ele começa ali aos 40, termina aos 65 anos. O que nós verificamos é que na menopausa precoce, esse tempo do climatério que inclui a menopausa, eu estou falando sobre isso, mas é porque isso já foi bem esmiuçado nos outros vídeos. Mas então lembrando, o climatério é um período que inclui a cessação permanente da menstruação, que é a menopausa. Então nós observamos que o climatério tem um tempo mais curto na menopausa precoce. Por isso que o nosso objetivo maior é descobrir precocemente, tanto quanto seja possível, a menopausa precoce. Nós já falamos aí desses sintomas e sinais, introduzimos falando da presença das ondas de calor. Mas queríamos chegar antes. Então, qualquer mudança que você observar no seu ciclo menstrual, se perceber que ele está ficando mais curto a cada 23 dias, então você acaba menstruando com mais frequência, ou qualquer alteração que você observa nesse quesito, ou de repente você pode estar diante das ondas de calor, da sudorese, da alteração do sono, de ondas de sentimentos. Evidentemente que quando o estradiol já está mais baixo, vão ocorrer outras alterações.
nós vamos ter, por exemplo, o ressecamento vaginal. Nós vamos ter uma mudança maior na textura da pele, os olhos vão estar mais ressecados, a boca também. Pode-se ter algumas alterações nas relações sexuais ou até mudanças psicossexuais. E você vai me dizer, tudo isso? Calma, não significa que você terá todos esses sintomas. A menopausa ela é muito particular para cada mulher. Sabemos de fato que as ondas de calor são chamados sintomas vasomotores, eles são muito comuns. Cerca de 70, 75, 80% apresentarão as ondas de calor. Mas não significa que esses sintomas da menopausa vão prejudicar o seu andamento de vida, a sua vida diária. No caso da menopausa precoce, ela, como o próprio nome já nos diz, ela é precoce e nós precisamos dar uma atenção também diferenciada. Sabemos que a terapia hormonal, ou seja, a reposição do estradiol, ela é efetiva para resolver os sintomas e os sinais da menopausa precoce. Nós também já sabemos que existem hábitos mais saudáveis para nós prevenirmos as tais das doenças que acabam tendo a sua prevalência, o seu risco maior nas mulheres que entraram na menopausa. De todo jeito, reiterando a nossa palavra, o objetivo maior nosso é reconhecer mudanças sutis, é estarmos atentos se nós temos maior risco de apresentarmos a menopausa precoce ou se a nossa paciente tem um maior risco de apresentar a menopausa precoce. E é importante também que nós deixemos claros, aquela pessoa que deseja muito engravidar deve deixar também isso muito claro para o seu médico, para o seu parceiro. Nós vamos ficar por aqui e no próximo vídeo nós vamos detalhar um pouco mais as causas da menopausa precoce. Até lá!